Bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo dia dessa jornada com o Ho'oponopono. E ontem eu te apresentei, assim, de forma geral, o que é essa prática, o que é o Ho'oponopono e como que a prática pode ajudar você a limpar memórias e a abrir o seu campo energético. E para que nós vamos limpar essas memórias? Para que iremos abrir o campo energético? Para que novas possibilidades possam surgir na sua vida. E hoje eu quero dar um passo atrás com vocês para poder contar de onde que veio o Ho'oponopono. E para que você precisa saber? Porque quando você entende a origem, seja do que for, fica mais fácil confiar na ferramenta. Então, a partir do momento que você entende de onde surgiu o Ho'oponopono, fica mais fácil e você vai confiar nessa ferramenta e vai usá-la com potência, vai aproveitar o máximo que ela tem a oferecer. E o Ho'oponopono, ele é o quê? Ele é uma prática espiritual que surgiu no Havaí, como eu já falei ontem, e dentro das famílias no Havaí. E lá atrás, né, muito tempo atrás, antes de ter internet e tudo mais, sempre que tinha conflito numa família, como que era resolvido? E qual tipo de conflito? Poderia ser briga, ressentimento, mágoas. Eles não fingiam que nada estava acontecendo. Então, o que era feito naquela época? A família se reunia num círculo, todo mundo ali, para lavar a roupa suja, e com a ajuda de um ancião ou de um sábio ali do vilarejo, eles ficavam horas conversando, contando a verdade, ouvindo um ao outro, pedindo perdão, oferecendo perdão. Então, assim, era uma lavação de roupa suja geral. Todo mundo tirava do peito qualquer mágoa, tudo que estava incomodando, pedia perdão, oferecia perdão e no final saía todo mundo leve dali. E o objetivo era o quê? Naquela época? Era restaurar a harmonia, sair leve. E aí eu te convido para a gente olhar a palavra Ho'oponopono. O que significa na linguagem do Havaí? O Ho significa colocar em ação. E o Ponopono está ligado com a ideia de corrigir algo, de ajustar, de tornar as coisas da maneira correta. Então, de um jeito bem simples, o Ho'oponopono seria o quê? Colocando em palavras simples, seria o processo de colocar em ordem aquilo que está desalinhado. Primeiro, dentro de você, ok? E como consequência, porque você se alinha energeticamente, você faz uma limpeza, isso vai gerar o quê? Essa organização nos seus relacionamentos, na sua vida como um todo. E assim, isso naquela época, então, era esse o objetivo do Ho'oponopono. Agora, com o tempo, o mundo mudou, as famílias mudaram, as relações ficaram mais complexas e começou a ficar difícil, né, gente? Como é que tem reuniãozinha de família para lavar roupa suja todo mundo ao mesmo tempo, hoje em dia, nessa correria nossa? Então, não tem mais como reunir todo mundo junto ao mesmo tempo. E muito menos achar um ancião, alguém que seja muito, né, na família, que seja sábio para conduzir o processo, né? E foi aí então o que aconteceu? Alguns mestres havaianos, eles começaram a adaptar essa sabedoria ancestral deles, do Ho'oponopono, para o mundo moderno de hoje. E aí eles trouxeram essa essência do Ho'oponopono de uma forma individual, então não mais coletiva, não mais a família reunindo todo mundo junto com aquele sábio, não, mas individualmente. E aí você pode praticar sozinho, em silêncio e em qualquer lugar, sem precisar juntar a família inteira, sem precisar expor a sua vida para ninguém, ficar, né, contando tudo que você fez de errado, pedindo perdão, oferecendo perdão. Então, nessa versão moderna, né, que eu estou tentando te ensinar aqui agora, que a gente vai fazer junto esses 30 dias da jornada, nós vamos o quê? Partir de uma ideia que seria a nossa ideia central de que tudo que aparece na sua vida, ok? E o que pode ser isso aí que vai aparecer na sua vida? Pode ser um conflito, pode ser um problema, uma situação repetitiva. Tudo isso tem relação com memórias que estão dentro de você. E aí,
pensando nisso, que são memórias, que são coisas que precisam ser limpadas, então você não precisa culpar ninguém, não precisa forçar ninguém a mudar, não precisa convencer ninguém, não precisa ir lá pedir perdão de ninguém, não precisa que ninguém venha pedir perdão para você. Então, nessa versão moderna que você faz você com você mesmo, o que será feito nisso aí? Como que eu faço esse Ho'oponopono eu sozinho? Você simplesmente vai o quê? Assumir responsabilidade pelas memórias que estão dentro de você e vai pedir ajuda divina, né? Vai pedir a inteligência maior, vai pedir o universo, a Deus, o Criador, né? Seja o que você acredite, para te ajudar a limpar essas memórias que está aí no seu subconsciente. E é aí que entra o quê? As 4 frases do Ho'oponopono. E quais são essas frases? Seria: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato se você for homem, sou grata se você for mulher. E elas não são um mantra mágico apenas, né, que assim, da moda, que bonitinho, vão começar. Não, elas são uma forma simples de expressar o quê? Elas têm um significado assim muito profundo. Elas expressam o quê? Que eu reconheço que existe algo que precisa ser curado. E também assim, que eu estou pedindo perdão por esse algo que precisa ser curado. E eu estou oferecendo amor e eu estou oferecendo agradecimento pela limpeza que vai estar acontecendo com a ajuda do Criador, do universo, da divindade, seja qual for a divindade que você acredite. E é importante que você entenda isso. O Ho'oponopono, ele não nasceu assim de um blog de autoajuda, nem foi inventado para vender curso. O Ho'oponopono, ele é uma sabedoria antiga. E essa sabedoria antiga que começou nas famílias lá no Havaí, ele foi o quê? Essa sabedoria foi pega e foi simplificada para caber no nosso dia a dia, né? Nessa agitação da vida moderna. Então, ela é simples, mas ela não é superficial. Por trás, né, dessas 4 frases do Ho'oponopono, existe toda uma visão de mundo. A ideia de que tudo está interligado, de que nosso interior, o nosso subconsciente, ele influencia a nossa experiência. E de que também, né, a cura, aquela cura que você tanto busca, ela começa dentro, não fora. Então ela sai de dentro para fora e não de fora para dentro. Então você muda e tudo em volta muda. Então você não está aqui para virar historiador de Ho'oponopono, não é para aprender a história toda, começando lá no Havaí, mas sim entender que essa origem, né, ela tem 3 pontos super importantes que você tem que levar com você a partir de agora nessa jornada. Então, o primeiro ponto é o quê? Seria a confiança. Então, você sabe que está usando algo com a raiz profunda, não é uma moda passageira. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber quando você pensa em Ho'oponopono. A segunda coisa seria o respeito. Você começa a tratar essa prática como algo sagrado, não como a frase jogada de qualquer jeito, né, que a gente fala da boca para fora, é só repetir isso aqui. Não. Então tem esse respeito. E a última coisa que eu quero que você traga dentro do seu coração quando você pensar em Ho'oponopono é na clareza. O que é essa clareza? Você entende que o objetivo aqui não é controlar o outro, mas sim limpar o que está em você. Para quê? Para que o seu campo fique mais leve e mais aberto para as mudanças que podem acontecer. Tá bom? Isso aí é essencial, gente. Esses 3 pontos são super essenciais, tá bom? Quanto mais você compreende o que você está fazendo, como eu já disse antes, mais o seu sistema coopera com o processo de limpeza. Então, é como se você dissesse para o seu campo energético, se estivesse conversando com a sua energia, né, com o seu subconsciente, com a sua aura. Então você vira para eles, né, você está falando, quando você faz o Ho'oponopono, o que está sendo falado? Você está dizendo, eu sei o que está acontecendo aqui comigo, com a minha energia, e eu aceito, eu colaboro com essa cura.
acho que eu já expliquei bastante por hoje, mas antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero te convidar para uma prática bem rápida aqui comigo. Vai ser coisa de segundos, só para você sentir isso aí já, né, em você, no seu campo. Então, eu te convido, fecha os olhos, tá bom? Então, fecha os olhos. Fique confortável, pode ser deitado, sentado, do jeito que você estiver, pode continuar. E eu te convido a pensar em alguma área da sua vida onde você sente que algo não está em ordem, ok? Pode ser uma relação, pode ser na área do dinheiro, na área de prosperidade, pode ser algo com você mesmo, algo pessoal, tá bom? Você não precisa entender, não precisa analisar nada agora. Então, o que eu quero que você faça? Você vai só deixar essa área vir à sua mente. O que a mente trouxer, o primeiro problema que aparecer, agarra, e é esse aí que você vai manter aí na sua visão, na sua mente. E com essa área na sua mente, você vai repetir junto comigo, do seu jeito, no seu ritmo. Então, pensa nesse problema e fala: sinto muito, me perdoe, eu te amo. Se você for homem, sou grato. Se for mulher, sou grata. Então, mais uma vez, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E outra coisa, você não precisa sentir nada especial, não precisa ter nenhuma visão, ter nenhum arrepio, nada disso. O que você está fazendo aqui é o quê? É dar o primeiro passo consciente. Você está trazendo na sua visão um problema e você está reconhecendo que existe algo aí que pode ser ajustado e está convidando essa inteligência maior para participar desse ajuste. Então você está convidando o universo, o Criador, a divindade para te ajudar nesse processo de limpeza. Então, para resumir o que nós aprendemos hoje, antes de eu terminar o vídeo, então Ho'oponopono, ele nasceu o quê? Como um processo de reconciliação em família. E veio da onde o Ho'oponopono? Ele veio do Havaí. E aí o que aconteceu? Com o tempo, ele foi sendo adaptado para que cada pessoa pudesse praticar sozinha, em silêncio. Então, de um processo feito entre família, várias pessoas ao mesmo tempo, passou a ser uma prática que pode ser usada sozinho. E as 4 frases que nós usamos hoje, elas carregam o quê? Essa intenção de corrigir, de limpar, de colocar em ordem aquilo que está em desequilíbrio dentro de você. Então, sempre que você usar essas frases, você está dando autorização para uma limpeza interna acontecer. E no próximo vídeo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa ideia, né, do que seja essa responsabilidade. O que é responsabilidade na visão do Ho'oponopono? E vamos falar sobre o que significa na prática assumir 100% de responsabilidade sem cair na culpa. Que aqui o Ho'oponopono não veio para culpar ninguém, nós não estamos procurando culpados. Isso aqui não é inquisição, ok? Então lembra disso. Então 100% de responsabilidade, mas sem culpa. Tudo leve. E eu te vejo no próximo vídeo da nossa jornada em breve, tá bom? Dia abençoado e bye, 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 bye.